Primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o versículo 9. Eu vou ler e você acompanha. Está escrito assim: mas vós sois uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Meus irmãos, o Novo Testamento nós chamamos no hebraico de Brit Hadashah. A palavra Brit significa aliança e Dashah é o feminino de Deshe. Deshe significa novo. Se Dashah é o feminino, nós temos a nova aliança. Essa nova aliança, que nós chamamos de Novo Testamento, é dividida em 4 partes. A primeira parte dessa aliança é chamada de Besorote. E Besorote significa boas novas, o que nós entendemos como evangelho. A segunda parte da Brit Hadashah, nós chamamos de Maasei, que se traduz por Atos dos Apóstolos. A terceira parte nós chamamos de Igerot, que se traduz por cartas ou epístolas. E a quarta parte nós chamamos de Razon, do verbo razar, hebraico. Razon significa revelação, é o que nós chamamos de livro do Apocalipse. Como nós fizemos uma leitura de uma carta, nós estamos classificados no terceiro grupo da Brit Hadashah. Esse grupo chamado Igerot é como um móvel que tem 3 gavetas e que se distribui dentro dessas 3 gavetas 21 cartas. Na primeira gaveta nós temos 13 cartas e essas 13 são atribuídas a Paulo. Na segunda gaveta nós temos 7 cartas e essas 7 são chamadas de cartas universais. E na terceira gaveta nós temos apenas uma carta, que é considerada a carta anônima, mais conhecido por nós como aos Hebreus. Se nós fizermos uma leitura de uma das cartas universais escrita por Pedro, nós estamos abrindo nessa tarde essa segunda gaveta do Igerot e puxando a sua primeira carta, escrita a alguns irmãos que estavam exilados em 5 províncias de Roma. Para nós entendermos um texto da Bíblia, nós precisamos fazer uma abordagem primeiro contextual e depois uma textual. Não conseguiremos compreender o texto sem antes recorrermos ao contexto desta carta escrita por Pedro. E a abordagem contextual da carta de Pedro, Pedro estava escrevendo esta carta em um contexto de perseguição. O Império Romano estava perseguindo os irmãos primitivos por pelo menos 3 motivos. O primeiro motivo que Roma estava perseguindo os irmãos era porque Roma entendia que a ceia que Jesus nos instituiu e celebrou com seus discípulos era literal. Então os romanos entendiam que os cristãos eram canibais, porque Jesus diz: esse é o meu corpo que é partido por vós, tomai e comei, e esse é o meu sangue, tomai e bebei. Roma entende isso como literal, instala uma perseguição contra os irmãos e os acusa de ser canibais. Segundo motivo, é porque Roma sabia que da linhagem de Davi viria um, que é o nosso Messias, para se assentar no trono, e todas as nações da terra deveria reverenciá-lo e glorificá-lo. Então, como Roma se sente ameaçado, porque está vindo um que vai reinar e vai chamar a atenção de todos, eles instalam uma perseguição contra os descendentes de Davi, porque sabe que a promessa está sobre a casa de Davi. O terceiro motivo porque que Roma estava perseguindo os irmãos primitivos era porque o próprio imperador Nero havia mandado incendiar a cidade de Roma. Mas quando a cidade estava sob chamas e toda acinzentada por causa
do fogo que consumiu a cidade, eles perceberam que dentro das cinzas haviam algumas casas, e essas casas o fogo não havia chegado até a elas. Essas casas estavam inteiras. Então eles mandam bater na porta dessas pessoas que tinham as suas casas inteiras no meio de um incêndio e perguntar: quem é que mora aí? Eles vêm batendo de porta em porta, e toda casa que estava sem marca de fogo, eles batiam a porta e diziam: quem mora aí? E aparecia um irmão da igreja primitiva. Eles acusavam que eram os irmãos que tinham incendiado a cidade, porque se não fosse eles, as suas casas teriam pegado fogo. Para o Império Romano, quem incendiou a cidade foi os cristãos, mas para nós era o cumprimento de profecia, porque Isaías escreveu dizendo: assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Se passares pelas águas, elas não te afogarão. Se passares pelos rios, eles não te submergerão. E se passares pelo fogo, chama alguma arderá em ti. Roma acusa, mas a igreja entende que era promessa de livramento de Deus. Eles percebem que essas casas que não havia pegado fogo era de crentes que acreditavam na pessoa de Jesus. E aí a perseguição vai ficando cada vez pior. Eles começam a instalar uma perseguição que os irmãos não conseguem se concentrar em um só culto para adorar a Deus. Então o que eles vão fazer? Eles vão se espalhar por 5 províncias em Roma. Uns vão para Galácia, outros vão para Capadócia, para Ponto, para Ásia, para Bitínia. E eles estão distantes do centro da adoração. Eles estão longes, e a preocupação que tem é: quem é que vai orar por nós se nós não temos ninguém para vir até aqui e interceder por nós? O contexto dessa carta, eu quero que você perceba isso, porque nós estamos em um ano de crescimento, nós precisamos compreender essa carta de Pedro. Eles estavam sendo perseguidos, mas a mentalidade dos irmãos primitivos ainda era muito judaizante. O estilo de culto que eles prestavam a Deus era um estilo ainda do Antigo Testamento. Então eu queria fixar na tua mente, eu gostaria que você repetisse após mim: culto. Mais forte: culto. Não, acorda quem está do teu lado, diga: culto pré-calvário. O que acontece no estilo de culto pré-calvário? Porque esses irmãos que estão fugindo do Império Romano, eles entendiam que para falar com Deus eu preciso de alguém para orar por mim, porque o evangelho ainda é muito novo, e o método de culto que Cristo fundou lá na cruz, para eles são muito recentes. Então eles ainda não têm uma ideia lógica de como é que acontece o culto pós-calvário. Então a imagem que eu tenho na minha mente para cultuar a Deus ainda é do culto pré-calvário. É o culto antes da morte de Cristo. E como é que esse culto acontecia? Eu não posso romper o véu. Eu tenho que, já que eu pequei, eu não posso ir além do véu. Eu preciso de alguém, de um sacerdote, para eu entregar a minha oferta para ele levar até o altar, para Deus falar com ele, para depois falar comigo. Então observa como que é o estilo do culto. Eu não posso ir pessoalmente, eu dependo de alguém para que eu me comunique com o Senhor no culto, porque eu não posso entrar lá. Então a mentalidade desses irmãos ainda é muito parecida com essa: eu não posso falar com Cristo, porque eu não tenho um cargo, eu não tenho uma função, eu não sou um pastor, eu não sou um obreiro. Deus vai ouvir quem tem função, Deus vai ouvir os sacerdotes, Deus vai ouvir os profetas. E aí eles estão sendo perseguidos, e busca a maior referência da época que eles poderiam pedir um auxílio, uma ajuda. E quem era? Era o pastor Pedro. Eles estão longe e pensa: e agora? A Roma está nos perseguindo, nós não podemos falar com Pedro para ele vir orar por nós. E o que vai ser da gente? A mensagem chega para Pedro. Pedro estava na antiga Babilônia, e ele vai escrever para esses irmãos que estão esperando alguém para eles pedirem oração, para se comunicar com Deus e saber como é que vai ser o fim deles. Aí Pedro vai escrever, capítulo 2,
versículo 9 dizendo: mas vós sois uma geração eleita. O que Pedro estava fazendo com isso? Ele está fazendo uma divisão, e a divisão é culto pós-calvário. Eu queria que vocês pegassem isso. Diga comigo: culto pós-calvário. Então existe um tipo de culto pré-calvário e um estilo de culto pós-calvário. No culto pré-calvário eu preciso de alguém para que eu me comunique com Deus. No culto pós-calvário, Pedro vai escrever essa nova ideia de culto dizendo: oh, vocês são a geração eleita. O que é isso? Vocês também são escolhidos. E sabe o que é mais bonito ainda? É que essa eleição aqui não é democrática. Porque a eleição democrática, eu dou meu voto para conhecer quem está durante esse partido, quem é a pessoa que eu votei. Agora a eleição teocrática, Deus escolhe porque conhece antes. Na eleição democrática, eu devo me eleger. Na eleição teocrática, Deus vai até atrás das malhadas e diz: é você que eu quero usar. Eu preciso liberar uma mensagem de Deus. O Senhor está apontando para alguém aqui, está dizendo: essa escolha não é democrática. Porque se fosse democrática, alguém não vai com a tua cara, não iria apoiar essa escolha. Essa eleição é teocrática. Ainda que ninguém goste do teu jeito, Deus está dizendo: é você que eu vou usar. E qual é a diferença, Oriosvaldo, da eleição democrática? O povo, democracia é o poder que emana do povo para escolher alguém. Teocracia é o poder que emana de Deus na escolha. Qual é a diferença? O povo diz: já sei quem vai ser o nosso rei. Saul, democracia, Deus deixa. Só que depois que Saul erra, Deus diz: agora chegou a minha vez de escolher. Olha como que é a eleição de Deus. Se pegássemos aqui Davi e Saul e colocasse um do lado do outro e gritasse para a mocidade da Almadebe: quem vocês querem que represente vocês na guerra? Provavelmente a maioria diria: o grande, o Saul que é forte, o Saul que tem armadura. Esse menino nem tem armadura, ele tem uma funda, eu não quero ele, porque ele não vai me representar. Só que se perguntasse para Deus: quem o Senhor quer? Ele diria: o menino. E a eleição de Deus dá um nó na cabeça de até quem é profeta. Porque ele disse: eu escolhi alguém. Teocracia, poder teocrático, escolha teocrática. Eu escolhi alguém na casa do Jessé. Aí o profeta Samuel vem para a casa dele, mas vem com a imagem. Qual? A pessoa que Deus vai escolher vai parecer com outro, que é o Saul. Aí quando ele está andando com a imagem do Saul na mente para escolher alguém parecido, Deus diz: esquece o Saul, vem. Ele diz: enche o vaso de azeite e vem. Aí eu imagino que nesse momento o profeta diz: Senhor, mas todas as vezes que o Senhor manda ungir, é só a gotinha. Por que o Senhor... Senhor, sempre é no conta-gota e o Senhor escolhe. Por que é cheio? Enche o cheio. Quem é essa pessoa? Não, é que quem pediu disse para mim assim: unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Não dá para ser... Porque tem dois tipos de crente: o das 3 gotinhas, e tem o que diz: não para de encher. Os das 3 gotinhas já está apressado para ir embora. Os das 3 gotinhas já diz: não, já vim aqui, já marquei presença, bati cartão, não tenho mais compromisso, estou querendo. Mas quem é do enche-me até transbordar, oh meu Deus, já tem alguém pegando aqui desse lado, tem alguém aqui. Eu vim pregar para uma geração que deseja a presença do Espírito Santo de Deus. Aí o profeta vai na casa do Jessé. Quando chega, ele vai com um olhar democrático. Ele olha para o primeiro e diz: já achei, é a cara do Saul. Tem a mesma aparência, é alto, é forte, é você. Aí Deus diz: não. Isso aí é democracia. Aqui é teocracia. Você olha para o homem de fora, mas a minha escolha... Meu Jesus,
A sociedade escolhe o homem de fora, o céu escolhe o homem de dentro. Se Deus te escolhesse pelo que você é por fora, dependeria de onde você mora, dependeria da faculdade que você está cursando ou vai cursar, dependeria do dinheiro que você tem na conta. Mas Deus não te escolhe pelo que você é por fora. Talvez eu esteja pregando para jovens que moram em comunidades como eu, moram em uma casa simples como eu, mas Deus não te escolhe pelo de fora. Deus escolhe por causa do coração quebrantado e contrito. Primeiro nó que a graça vai dar na escolha, porque ele escolhe o homem de fora, Deus escolhe o homem de dentro. Segundo, ele olhou e disse: se não é esse, quem será? Aí Deus vai revelar que o poder de escolha dele é além do poder de escolha do homem. Por quê? Porque tem uma fila, mas só tem uma cadeira para ser rei. Vou pregar para esse lado aqui. Só tem uma cadeira para ser rei. E Deus não fala o nome do rei, ele diz: eu escolhi e vou revelar dentro de casa. Agora olha aqui, gente. Se só tem uma cadeira e um monte de gente querendo sentar, o que que gera? Gera confronto, disputa. Aí a graça vem e revela. Deus diz: pergunta se acabou. Aí o profeta diz: acabaram? Jessé diz: acabou. Aí Deus diz: agora eu vou revelar a minha escolha. Quem eu estou escolhendo não está na fila disputando. Quem eu estou escolhendo não precisa denigrir a imagem de ninguém para sentar. Quem eu estou escolhendo não discute. Quem eu estou escolhendo não aposta: eu prego melhor, eu canto melhor. Não, tem muita gente na fila disputando por cadeira, e Deus está dizendo: eu vou eleger alguém aqui que não está nem na fila, não está nem no cartaz. Oh meu Deus, ninguém sabe qual é o teu nome, ninguém sabe onde você congrega, mas o céu está dizendo: não está disputando, é você que eu vou escolher. Dela maracio que levacia. Mas deixa eu correr. Essa eleição não é democrática, é teocrática. O terceiro eu conto outro dia. Vou terminar dentro do tempo. Vós sois a geração eleita. E qual é a característica? Escute isso aqui, gente. Os irmãos primitivos têm um método de culto pré-calvário. E no pré-calvário, eu preciso de alguém para cultuar. Eu não posso entrar num lugar santíssimo, porque só entra lá quem é sumo sacerdote. Então, já que eu não posso ir, o meu culto é em terceiro. Eu dou a minha oferta, alguém oferece, depois Deus fala comigo. Só que isso não gera relacionamento comigo. Se você pensa que sua vida é ano do crescimento, se você pensa que sua vida está crescendo, porque você diz assim: pastor, faz uma campanha, o pastor diz: eu faço. Aí Deus opera e o pastor vem com a resposta e diz: Deus falou isso e isso. Ai, como Deus me ama e eu estou com relação. Não, quem está se relacionando é Ele. Então tem muita gente que fala com Deus, mas na terceira pessoa. Se não vier um profeta marchando e tocar nele e dizer: assim diz o Senhor, ele diz: Deus não falou comigo. É ano do crescimento, Deus vai tirar as rodinhas da tua bicicleta, para você aprender a andar sozinho, sem apoios. Tem muita gente escorada sem relacionamento. Só sente Deus se o outro tocar nele, se o outro jogar alguma coisa na cabeça dele, dizer: é Deus. Não, eu vim pregar para uma geração que vai ter autonomia para entrar no lugar santíssimo e dizer: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Agora olha aqui. Se o Pedro não pode vir orar por mim, eu estou sendo perseguido e minha ideia de culto é pré-calvário, quem é que vai orar por mim? Essa perseguição tem um dedo de Deus. Porque para a gente que vive escorada, Deus vai permitir situações. Pastor, pode vir orar aqui? Posso não, meu filho, agora não tem como. E quem é que vai resolver essa bucha? Pastor, mas o demônio está bravo lá. E como é que expulsa? Quem sabe pular no congresso, sabe sapatear também lá.
Pastor, mas é legiões, não tem problema. Aqui a gente não tem unção para cantar para crente, não tem unção para pregar para crente. Deus vai te colocar no... meu Deus. Tu vai crescer na fé, vai crescer na graça, vai crescer no conhecimento. Deus está preparando um exército de jovens que não tem medo do que vai vir. Deus está preparando um exército de jovens, oh meu Deus, que veste a camisa, que vai para cima, que tenha óleo na cabeça. O diabo não está incomodado com o carro que você chegou no culto. O diabo não está incomodado com o terno que você trouxe. O diabo só tem medo de gente que tem unção. Deixa eu ver se tem alguém aqui que... Que levasse o que mandorecia, que levou e de maracia o que vacia. Então o Pedro não pode vir, e agora quem resolve? Aí ele diz: calma, essa geração eleita tem uma característica. Qual? Sacerdócio real. Se eu sou uma geração escolhida e tem uma identidade de sacerdote, o que Pedro está falando? Pedro está dizendo: está esperando sacerdote para quê? Vocês são sacerdotes, vocês são a geração eleita e sacerdócio real. Então quem foi que me deu autonomia para ser sacerdote? Para ser sacerdote, o pai passa a função para o filho. Como? De 3 maneiras. A função só é transferida do sacerdote para outro, para a próxima geração, se esse sacerdote, que está sentado atualmente na cadeira e administrando, ele se corromper, Deus tira. Nem que ele chuta a cadeira do Eli para levantar o Samuel, ele tira. Se ele se corromper, ele deve passar a função. Segundo, se ele se aposentar, parar de trabalhar, ele deve passar a função. Terceiro, se ele morrer. Aí Jesus o sacerdote eterno diz: pai, eu tenho um plano, eu vou descer lá. Vai descer, vou descer. Para quê? Não dá para cultuar com eles de longe. Não dá. Esse negócio de distância não é comigo. Eu gosto de abraçar. Eu gosto de... Oh meu Jesus. Eu gosto de contato. Eu gosto de ver face a face. Eu gosto de ouvir de perto. Então eu vou resolver isso. Como? Eu sou sacerdote. Meu filho, você vai se corromper? Não, né? Não, pai. Meu filho, você vai se também não. O que você vai fazer? Calma. Meu Jesus, ora. O Cristo, nosso Jesus, o Espírito Santo, só poderia descer no pré-calvário, pastor Renato. Só poderia descer no pré-calvário depois que um animal morresse. Um cordeiro. Quem fundou esse tipo de culto foi Deus no Éden. No dia que o Adão pecou e disse: agora a gente vai morrer, Eva, vamos. Aí de repente Deus aparece. E o texto hebraico está escrito: vai a Az Elohim leadão leish toca tenot or vai a lebshem ou vai a lebshem. Significa: e fez Deus para Adão e sua esposa Eva túnicas de pele e os vestiu. Essa túnica de pele acredita que seja de cordeiro. Por isso João diz: dai glória ao cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então eles estão esperando para morrer e Deus vem com o cordeiro. O Adão olha e diz: mas quem deveria morrer era nós. E por que o cordeiro morreu? Aí Deus estava dizendo: porque a partir de hoje, para eu descer, um cordeiro tem que morrer. Só que Deus não pode descer e ficar. Por quê? Porque os cordeiros são transitórios. E a presença também. Se eu não tenho um cordeiro que paga a dívida inteira, Deus só desce por um ano, perdoou, volta. Aí vem o cordeiro de Deus apresentado por João. Só que quando ele chega, o cordeiro insuficiente tem que ir embora. Por isso que Jesus aparece no templo, percebeu que estavam vendendo algumas coisas e tinha algumas bancas. E o texto, só João relatou que Jesus passou e viu as barracas,
Mas ele foi e fez um chicote de azorrague, de cordas, e voltou para o templo. Sabe o que chama a atenção? É que Jesus passou, pastor Lelis, Jesus passou e viu que tinha gente vendendo cordeiro. Só que ele é o cordeiro que não precisa mais de outro. Aí estão fazendo da casa do Senhor um comércio. Jesus passa e vê. João diz que ele viu, mas ele já não chegou quebrando as barracas. Ele foi em casa preparar um chicote de cordas para depois voltar. E sabe o que eu fico olhando? Tem gente que diz assim: não, tá tudo normal. Não, agora tá tudo liberado. Aí Jesus já passou. Não é que ele não derrubou a barraca ainda, que ele não viu, ele vê. Ele está dizendo: eu estou preparando o chicote para resolver essa conta. Ninguém mexe com a casa de Deus. Esse lugar não é outro senão a casa de Deus. Então, se tem um cordeiro agora, não precisa de outro. Aí João diz: gente, parou de cordeiro. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem. Só que esse cordeiro não é mais transitório. E se o cordeiro não é transitório, a presença é permanente. Cristo sobe ao Calvário. E tem uma geração que só pode ver Deus de longe, não pode se aproximar. Jesus diz: me corromper, eu não me corrompo. Parar de trabalhar, eu não paro, porque o meu pai trabalha o tempo todo, eu também trabalho com ele. O que o Senhor vai fazer? Eu me entrego. Quando o sacerdote morre, a ordem é: passa para o filho. O filho era Israel, mas Israel, uma boa parte, não recebeu. Aí ele pegou e enxertou e falou: para quem crê em mim, eu dou poder para serem chamados de filho. E um com o outro diz: Abba, Pai. Porque não, oh meu Jesus. Então, se agora eu sou filho e o sacerdote morreu, a função sacerdotal passa para quem é filho depois dele, e quem é filho depois dele somos nós. Aí Pedro diz: vocês são a geração eleita. Oh meu Deus, só quem está... Eu estou sentindo uma virtude aqui, porque o céu está dizendo: eu te dou liberdade para romper o véu, o preço já está pago. Só quem é salvo e é sacerdote, erga a mão para adorar a Ele. Te levou e de maracio que vacia, que leu e de maracel e que voe. Eu e de vacio, que eu e de maracio que vacia, que é que é de voo e que macio, riquele própria placion do voo e de mar. Há uma virtude descendo sobre esta casa, e o céu está dizendo: é necessário que eu encha esta geração. Nós somos a geração, queremos ver a presença do Cristo no céu. Oh! E o céu está dizendo: eu vou te encher para não te perder, eu vou te encher para te manter. Só que crê, pega, 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 pega. Olha a virtude, olha a virtude, olha a virtude. Pega, 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 pega.
Já tem alguém que está rompendo. Tem gente que ainda está no átrio. Tem outros que estão no santo. Mas tem gente que já rompeu o lugar santíssimo. Deixa eu correr. Vou correr para terminar. No culto pré-calvário, quando eu peco, eu ofereço e alguém ora por mim. Então o culto pré-calvário é culto do morto, culto das coisas mortas. O povo ainda é muito novo na fé, está aprendendo o que é culto pós. Eles continuaram subindo ao templo com seus animais e dizendo: eu vim oferecer porque eu pequei. Aí Paulo olha para isso e diz: gente, eu já pedi uma vez, mas agora eu rogo que quando vocês vierem para o culto, não traga mais animais mortos. Isso é culto pré-calvário. E o que eu ofereço, Paulo? Ofereço o vosso. Cadê a oferta? A oferta sou eu. O sacrifício sou eu. Morto? Não. Pode até estar quebrado, ferido, machucado, mas está vivo. Culto de morto é pré-calvário. Depois da cruz, o culto é de gente viva. Eu sei que nós ainda estamos em um momento pandêmico. Não precisa não falar nada, mas só olha para quem está do teu lado, para a esquerda e para a direita. Só observa. Ele está com cara de pré-calvário ou pós-calvário. Pré-calvário está morto, não sente nada. Mas pós-calvário está reagindo. Pós-calvário está adorando. Pós-calvário, já tem pós-calvário ali. Tem pós-calvário aqui. Deixa eu ver, cadê os jovens pós-calvário que vieram? Oh! Dia da elevação. O autor da carta aos Hebreus diz: gente, era proibido isso, mas Cristo venceu. Se é para entrar, não entra tímidos. Se é para entrar, não vem, ai não. Se for para entrar, entra com ousadia. Entra com intrepidez, porque o sacerdote pagou. E eis que o véu do templo se rasgou. Só vou fixar mais uma ideia e eu termino. Isso é som de gente pós-calvário. O diabo te odeia por isso. Não era nem para você estar aqui. A morte veio, passou de um lado, passou do outro, não te levou. O diabo está te odiando, talvez levou alguém da tua família, talvez levou um amigo. Ele diz: não, esse ano eles não vão para uma Deb. Escreve o que eu estou falando. Aí de repente você acorda, diz: eu tenho que correr. O diabo diz: vai procurar alguma festa de tarde, vai procurar algum boteco aberto, vai procurar uma boca de tráfico. Aí vem você, arruma o cabelo, coloca a bolsa do lado e diz: eu vou para uma Deb. Já que ele não... Cadê? 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 Só quem veio pra adorar. Só quem veio pra adorar. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Já que ele não te matou, grita. 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 Você está no lugar santo. Você está no lugar santo. Só tem algumas coisinhas que Jesus trouxe do pré-calvário para o pós. Eu vou parar aqui no sacerdócio real
A nação santa deixa para outra oportunidade que Deus preparar. Ó, tem algumas coisas que Jesus disse: no pós não pode faltar isso do pré. O que é, Uri Oswaldo? No pré-calvário, para eu entrar, eu tenho que ter uma lâmina na cabeça. E nessa lâmina de ouro está escrito: Kodesh La Adonai, santo para o Senhor, ou santidade ao Senhor. Essa lâmina indica que eu tenho liberdade para entrar lá. Ori Oswaldo, eu pensei que o véu estava aberto, era só eu entrar. Não, tem que ter modos. Ori Oswaldo, mas não dá para eu só. Eu danço na balada à noite, ninguém me viu, eu venho de manhã para o culto e disfarcei. Dá? Não. Qual é o acesso? Santidade. Ori Oswaldo, vai ser muito rápido, eu não vou fazer nada lá. E para que vai? Não, vai ser muito rápido, eu vou lá e depois eu vim para o culto, Deus me perdoa. Não. Rápido, rápido. No dia que Moisés matou um homem, ele foi pastorear para o seu sogro. E o sogro diz assim: para casar com a minha filha você tem que ser pastor. Ele disse: então tá bom, vamos fazer o combinado. Ele diz: eu vou te dar E a sandália? O sogro diz: não, a túnica do pastor é longa, vai cobrir os pés. Não precisa. Se um egípcio te ver de longe, ele vai ver a túnica, não vai conseguir observar seus pés, porque está coberto. Então vai trabalhar desse jeito. Aí Moisés pensou que dava para manter. Ele está vindo pastoreando. Vai ovelha. De repente ele encontra um monte. E ele vê uma sarça pegando fogo. Ele diz: eu já vi sarça pegar fogo, mas um fogo que não consome a primeira vez. Eu vou chegar de perto para sentir, para ver isso. Quando ele diz: vou chegar, e Deus diz: Moisés, daí para cá você não passa. Mas por quê? Porque a tua túnica longa esconde quem você é diante dos homens. Mas para entrar no meio desse fogo, não dá para ser metade egípcio e metade hebreu. Ou tu é totalmente egípcio e ele te converte, ou tu é hebreu e mergulha de cabeça nisso. Eu termino. Para entrar lá tem que ter a lâmina. Tem que ter uma roupa sacerdotal com romã e sino, que deixa para outra oportunidade. A romã era roxa, só isso. A romã era roxa, e o roxo é a mistura de duas cores, azul e vermelho. Vermelho é Edom, e Edom quer dizer, vem de Adamá, que vem do hebraico de Adã, que quer dizer homem, pó, barro, terra. Azul vem de Shammai no hebraico, que significa céu. O roxo é a mistura de céu com terra. Vou pregar para ele. Ori Oswaldo, não é só eu chegar, não. Eu tenho que saber por que eu estou. E por que eu estou, Ori Oswaldo? Porque um dia o céu se uniu com a terra e diz: você não valia nada aí fora, mas eu achei graça em você, você é meu. Eu estou te comprando. A cor roxa é a cor da reconciliação. Não é só eu entrar, eu tenho que saber por que eu estou. Eu estou porque alguém me resgatou. Eu estou porque alguém me comprou. Eu estou... Com você sobre os pés eu termino. Por gentileza. Tem uma glória de Deus aqui. Entre romã e outra tem um sino. Uma romã, um sino, uma romã, um sino, uma romã, um sino. Porque quando o sacerdote, sumo sacerdote, entrava no lugar santíssimo, descia a kavod. Kavod no hebraico é peso da glória. E eu costumo dizer que esse peso não faz ninguém dobrar para trás, pastor Renato, para dizer: eu estou recebendo. Esse peso faz dobrar para frente para dizer quem eu sou. E quando a gente se curva diante desse peso de glória, os sinos que estão nas nossas vestes começam a fazer barulho, porque tinha gente que não poderia entrar no culto, mas quando escutava o som do sino, diz: Deus desceu.
Só vou encerrar aqui. Como é que a gente atrai então essa presença de Deus, Oriosvaldo? Jesus trouxe uma coisa do culto pré-calvário para o pós: o tipo de adoração. Deus diz: eu quero aromas. Coloca dentro do incensário e acende. Quando entrar no lugar santíssimo, vai chacoalhando. Conforme vai chacoalhando, a fumaça vai cobrindo todo o ambiente. Oriosvaldo, e qual é a hora de Deus descer? É quando eu não conseguir mais me enxergar dentro da fumaça, porque o Deus aparece quando o eu desaparece. Oriosvaldo, qual é a hora que Deus desce? É quando a fumaça não só me cobre, mas também cobre quem está no ambiente. Porque aonde há a estrela da manhã não se manifesta. Onde há rei, o rei da glória não vem. Mas aonde tem uma geração coberta pela fumaça, Isaías diz: vai carazezeve amar kadoshi, kadoshi, kadoshi Adonai Tsevaot Milohor Haeres Kavodor, que diz: e clamavam uns para os outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É toda a terra esta cheia da sua glória. Eu quero convidar a alma deve a chacoalhar o incenso, para que a fumaça enche essa casa. Se tiver alguém que não foi batizado no Espírito Santo, o céu vai te encher nessa tarde. Vamos orar. Senhor, nós já não te olhamos mais de longe, agora de perto. Nós estamos num lugar santíssimo, Senhor. Eu quero te fazer um pedido, Deus. Dentro do tempo que o pastor me deu, eu quero fazer um pedido de oração. Cerca esta casa de oração aqui agora, Jesus. Desde a última pessoa lá fora até aqui em cima desse altar. Nós estamos caminhando em direção ao lugar santíssimo. Vamos nos encontrar com o Senhor perante a sua arca santa. Senhor, nós chegamos aqui, talvez machucado, talvez ferido. Foi um ano cheio de surpresas, Deus. Um ano cheio de perdas. Mas nós estamos crescendo em graça e conhecimento aqui nesse momento. Jesus, nós estamos chacoalhando os nossos incensos de adoração. E eu quero te fazer um pedido especial. Se tiver alguém que ainda não foi batizado no teu Espírito Santo, se tiver alguém que precisa ser renovado nessa tarde, alguém que entrou triste, quase parando, mas a tua presença alcançou. Se a fumaça da nossa adoração já chegou aí, mira os céus dessa casa agora e vem descendo sobre esse ambiente com a tua... Eleva-se. Isso. Isso. Vai descendo com a tua glória. Isso. 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 Se tu quiser batizar agora, tu batiza, Jesus, tu podes.
Se tu quiser renovar agora, renova, porque tu podes. Enche essa casa com a tua glória, Deus.